Pô, que legal ter você aqui nesse espaço com a gente, compartilhando um pouquinho das ideias. Posso começar te fazendo um convite? Pega um papel e uma caneta também. Vamos fazer algumas anotações juntos? Você rabisca junto com a gente algumas ideias para que talvez elas te ajudem a consolidar melhor aquilo que a gente vai propor nessa manifestação de hoje e até, sei lá, te inspirar de alguma forma, né? Escrever é muito bom, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel sempre é bom. E eu acho que o tema de hoje, na verdade, ele vai aprofundar numa questão que a gente já até tocou, talvez de maneira, eu não vou dizer superficial, mas a gente tocou de uma maneira um pouco ampla relacionada às questões de produtividade. E nessa manifestação a gente reforçou a ideia de que produtividade não é necessariamente só fazer mais. Eu acho que eu, você e cada profissional do mundo corporativo, quando a gente incorpora práticas para buscar ser mais produtivo, produtiva, é óbvio que a gente quer aumentar a nossa eficiência, é óbvio que a gente quer fazer melhor as coisas, quer lançar mão de recursos que permitam com que a gente faça mais coisas, né? Mas eu dou mais ênfase à questão da eficácia do que da eficiência, né? Quando a gente trata da questão de produtividade. Eu acho que a definição de produtividade, para mim, e tenho certeza que você vai conseguir formar a sua opinião em relação a essa questão, é de alinhar as tarefas aos objetivos e os resultados de uma maneira mais eficiente. Ou seja, eu fazer melhor as coisas e ao fazer melhor, sempre buscar fazer a coisa certa. E nessa manifestação anterior que a gente tratou, a gente falou de, vamos dizer, 3 questões, elas sendo relacionadas à priorização, à energia e ao tempo, né, ou a gestão de tempo, talvez, né, ou a necessidade de investir tempo para cuidar do seu tempo. E no dia de hoje, ou nessa discussão de agora, eu queria focar nessa questão de priorização. Obviamente, se você quiser acompanhar futuras manifestações, eu tocarei nessas questões de energia e de gestão de tempo de uma maneira um pouco mais profunda. Mas eu queria começar com essa questão de priorização, se você achar que faz sentido. Tá? E dentro dessa questão de priorização, eu tenho que lembrar que o meu dia ele tem 24 horas, o meu, o seu, o do presidente da empresa, do seu gerente, da VP da sua área, do Papa, né? Ou seja, a gente tem um dia que tem 24 horas. E eu consigo fazer, ou eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não consigo fazer todas as coisas. Né? Existe uma limitação da qual eu trabalho, normalmente das 8 às 18, às vezes das 8 às 5, enfim. Tem dia que eu trabalho mais, pode ter dia que eu trabalho menos, em relação ao horário de trabalho. Né? Eu estou num projeto crítico, às vezes eu posso estender um pouquinho mais, e outros momentos eu posso respeitar mais esses horários. Mas normalmente a gente trabalha durante 8, 9 horas por dia. Né? Então eu não consigo fazer tudo num dia de trabalho. Invariavelmente, eu tenho que priorizar. Eu tenho que escolher aquilo que eu vou fazer no dia. Né? E naturalmente, existem inúmeras maneiras de eu abordar como priorizar aquilo que eu faço. E aí eu acho que eu queria dividir algumas ideias aqui com você hoje. A primeira ideia que eu queria dividir é a ideia, ou a diferença, ou a importância de eu, você e qualquer profissional do mundo corporativo focar na questão, ou endereçar, olhar para as tarefas que eu tenho que executar ao longo de um dia, sob a ótica de categorizá-las, ou agrupá-las, ou entender a diferença das atividades, porque, de novo, eu não vou conseguir executar todas. É impossível eu executar todas as tarefas. Alguns pratinhos que eu estou rodando lá no ar, eles poderão cair, mas você, a gente tem que realmente escolher as nossas batalhas. E aí, a primeira maneira de eu conseguir escolher essas batalhas nesse exercício de priorização é categorizá-las entre urgente e importante. E essa discussão ela é inspirada, na verdade, na leitura que se você procurar na internet, você vai achar os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E essa leitura ela propõe que nós olhemos para as tarefas ou para as atividades sobre a ótica dessa importância e urgência, mas agrupando cada uma delas numa espécie de um quadrante, vai. E nesse quadrante eu tenho tarefas que eu vou categorizá-las como tarefas que não são urgentes e também não são importantes. E a gente vai falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Eu também tenho tarefas que elas não são urgentes, mas elas são extremamente importantes. Então esse aqui é o senso de urgência. Se eu olhar isso aqui, né, como um eixo X ou Y, esse aqui é urgência, esse aqui é importância, tá? Eu tenho tarefas que são
absolutamente urgentes, mas elas não são tão importantes. E a gente vai falar sobre, de novo, os exemplos. E outras que são extremamente importantes, extremamente urgentes. E por que eu faço esse exercício? De novo, eu tenho uma limitação de tempo, de energia, de dia, enfim. Eu tenho inúmeras obrigações que eu tenho que, digamos, enfileirar ou cadenciar ao longo do meu dia. E aí, alguns exemplos de atividades que eu vou apontar como sendo que são não urgentes e não importantes, são, por exemplo, aquelas, possivelmente, a leitura de alguns tipos de e-mail, né? Newsletter que você assina, um artigo que você recebeu, você pode categorizá-la, essas atividades, como sendo não importantes e não urgentes. Normalmente você tem curiosidade sobre algum tema, então você está explorando algum tema que você quer um dia vir a estudar ou precisa aprender para desempenhar melhor sua função. Então aqui são essas atividades que a gente acaba eventualmente categorizando dessa forma. Quando eu passo muito do meu dia desempenhando, executando atividades que não são urgentes e não são importantes, eu estou seguramente assinando uma sentença de possivelmente ser escolhido para ser desligado, né? Não estou dizendo que vai chegar a esse ponto, mas eu, como profissional do mundo corporativo, eu tenho que lembrar que eu trabalho para agregar valor para a minha empresa, para o meu cliente, para o meu departamento, enfim. E se eu usar muito do meu tempo executando atividades que são desse tipo, isso vai ser percebido rapidinho, né? Muito claro. Algumas tarefas que eu considerei que são tarefas que são não urgentes, mas são importantes, é aquilo que eu chamo de manutenção preventiva. Então você leva o seu carro na concessionária ou no mecânico a cada X quilômetros para assegurar que a manutenção preventiva de troca de óleo, de alguma outra peça, enfim, seja feita de maneira preventiva antes de você ter o problema. Porque normalmente quando acontece o problema é uma coisa que é muito caro de ser consertada, né? Acho que isso se aplica também às nossas atividades. E atividades que eu chamaria de não importantes e urgentes, e que eu categorizaria ou enveloparia como manutenção preventiva, eu diria que são atividades para construção e manutenção de relacionamentos, né? Então onde eu vou falar com o meu mentor, eu vou conversar com colegas de outras áreas para entender melhor a dinâmica daquele profissional e aquela área, a relação entre aquilo que eu faço e ele ou ela faz, né? Ou seja, eu estou aqui fazendo alguns treinamentos que são importantes para o meu crescimento profissional, né? Eu estou anotando aqui relacionamentos, treinamentos que eu faço, algumas outras atividades também. Aqui é onde eu estou eventualmente fazendo atividades que são do tipo analíticas, né? Ou seja, eu tenho uma enormidade de dados para tentar identificar algum tipo de padrão, eu tenho um documento muito importante para a organização, para a lei, tirar conclusões. Então aqui é um período em que eu estou investindo tempo para executar esse tipo de atividades. Normalmente, profissionais que são considerados profissionais de alta performance, eles atuam ou as suas tarefas estão mais ligadas a dentro dessa natureza de tarefas, se eu puder chamá-las dessa forma. Eu vou dizer tarefas urgentes e não importantes. Normalmente, a gente já participou de tanta reunião que a gente foi chamado e questionou, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, aquela reunião super urgente, a gente precisa chamar uma reunião para discutir a cor da parede da sala de treinamento, né? Certamente a gente já caiu ou teve que participar de reuniões desse tipo. E aí a gente tem que parar literalmente tudo que a gente está fazendo a participar dessa reunião, normalmente pensando em alguma outra coisa, né? E eu acho que esse aqui é um momento, é um ponto que se eu como profissional do mundo corporativo passo muito tempo executando tarefas das quais eu categorizaria cada uma delas como sendo muito urgentes e não importantes, aqui também representa um possível perigo aí, né? Essas atividades, por exemplo, atendimento, mas elas não têm uma conotação pejorativa, eu preciso tomar cuidado com essa definição a explorar junto com você, porque aqui eu posso ter algum tipo de telefonema de cliente que eu preciso responder, normalmente é o período que eu estou respondendo e-mails, enfim, tem atividades que eu vou dizer assim, que elas não são, vamos dizer que são essas naturezas, né? Normalmente também eu apontaria que quando a gente tem muito do nosso tempo consumido em tarefas que são urgentes e não importantes, pode ser que eu esteja atendendo a demanda de uma terceira pessoa. Então é meu chefe ou é um outro colega, né? Então para ele ou para ela é uma coisa que é
muito urgente e importante, mas talvez para você não. Então, possivelmente existe uma relação de dependência entre tarefas ou coisas que a gente execute com diferentes colegas de diferentes áreas, e às vezes tem uma certa urgência que eu preciso atender aquela dada demanda, mas ela é importante para o outro, mas não necessariamente para mim, né? Para mim, para minha área, enfim. Acho que você entendeu, captou a ideia. A ideia de atividades que são importantes e urgentes, normalmente elas têm a ver com crise, né? E aqui a gente, sim, eu passo por crises, você, a sua empresa, o seu departamento, é alguém que eventualmente sofreu um acidente, precisa ser substituído, é um cliente que fez uma reclamação pública de um produto da empresa e a mídia capturou aquela informação e agora a gente precisa responder para aquilo. Então são coisas que normalmente estão ligadas à crise, né? Então toda vez que tem uma coisa que é muito importante e muito urgente, a gente vai estar respondendo sem pensar muito, Eu não estou dizendo que não tem inteligência quando a gente faz isso, mas normalmente é um problema crítico, é um prazo, é uma crise que a gente está respondendo. E normalmente isso aqui é um caos, né? Um pega pra capar, né? Todo mundo correndo atrás, tentando resolver, você ou outros, né? E outros, né? Então se eu fico muito tempo aqui, eu acho que o preço a ser pago aqui, na verdade, é para mim, para você, quanto à nossa sanidade mental até, né? Então hoje, muita insatisfação, se eu tô sempre com nível de estresse alto executando as minhas tarefas. Ok, vou fechar essa discussão de urgente e importante e vou passar para o segundo tópico, que eu chamo do efeito dominó. Sabe aquele joguinho que a gente jogava quando a gente era criança, com a nossa família? O seu avô possivelmente jogava na praça da cidade onde ele morava, junto com outros amigos, né? A ideia do dominó é se você colocá-los um na frente do outro, por isso que a gente chama desse efeito dominó. Ele é inspirado na leitura de um livro chamado The One Thing, e eu vou falar o porquê disso daqui a pouquinho. Se eu bater nesse primeiro dominó, quando eles estiverem enfileirados, os outros vão caindo automaticamente, né? Eu acho que a questão da priorização, quando olhada sob a ótica, ou com a ótica, quando eu aplico o filtro do efeito dominó, ela tem a intenção de assegurar o que eu busque de uma maneira, digamos, não vou dizer de uma maneira obcecada, mas eu busque qual é a única tarefa, ou qual é a tarefa mais importante que eu preciso executar, que ao executá-la ou ao concluí-la, todas as outras elas passam a ser mais fáceis ou até mesmo irrelevantes. Então, eu olhar para as 20 tarefas que eu tenho que executar ao longo do dia, e dessas 20 tarefas, lembrar que eu tenho um efeito que eu vou aplicar aqui um outro conceito de Pareto, de que 80% dos meus resultados podem ser gerados por 20% das atividades que eu execute. Existem outras maneiras de você aplicar esse conceito do 80-20, mas eu vou parar por aqui. Então, se eu tenho 20 tarefas para executar, poxa, quais são as tarefas dentre dessas 20 que eu sei que ao executá-las eu vou ter um maior resultado, né, naquilo que eu preciso executar. Talvez eu chegue nas 5 mais importantes, e você de maneira contínua fazer esse exercício até você enxergar, poxa, qual é a única tarefa, ou qual é a tarefa que se eu executar vai fazer com que todas as outras sejam irrelevantes ou mais fáceis, ou sem dúvida alguma elas gerem resultado maior, que esse é a terceira conceito que eu ia querer abordar dentro dessa questão de priorização, né? A gente tem a ideia de que quando eu estou fazendo coisas, né, aqui representado por essa caixinha e aquele to-do, né, que eu faço check no final do dia ou quando eu concluo a tarefa, a gente tem aquele efeito da dopamina no cérebro dizendo, pô, que legal, o mesmo efeito quando alguém curte uma foto que a gente publica numa rede social, por exemplo, né? Mas eu tenho que pensar que as minhas atividades, elas têm que ser priorizadas de acordo com o valor que eu estou gerando. Esse valor é um valor que vai ser um valor, às vezes, para o meu chefe, é um valor que vai ser para o meu departamento, né? Vai ser um valor que vai ser para o meu cliente ou para o meu parceiro de negócio, enfim. Sempre alguma coisa ela tem um valor, mas ela também tem um valor para você como indivíduo, né? Valor ao ponto de fazer com que você seja percebido como alguém que entrega mais ou entrega melhor as coisas, né? Enfim, eu acho que tem inúmeros benefícios que podem servir quando eu olhar para priorização de tarefas, levando em consideração que eu tenho um tempo limitado para executar cada uma delas e elas precisam ser executadas, eu conseguir priorizá-las.
E essa questão da priorização, ela está ancorada na proposta que a gente está dividindo com você, nesses três, vamos dizer, pilares, né? O fato de você olhar para a priorização, para a questão da priorização, sob a ótica de categorizar e agrupar suas tarefas como importantes e urgentes, seguindo esse contexto, o conceito do quadrante, que foi proposto naquele livro dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. A gente também propõe que você olhe para as atividades sob a ótica do efeito dominó, né, e identificar qual é a única tarefa que eu consigo executar, que eventualmente ao executá-la vai fazer com que tudo seja mais fácil. Porque quando eu passo o meu dia apenas cumprindo tarefas, né, e diga-se de passagem, o efeito de conclusão dessa tarefa mais importante vai ser tão prazeroso quanto eu executar outras tarefas, né? Mas, enfim, a ideia de você executar a tarefa mais importante, que vai fazer com que as outras sejam irrelevantes, e que naturalmente são as tarefas que também trazem mais resultados, seja, de novo, para o seu chefe, seu departamento, para o cliente ou para você mesmo. Óbvio, tudo que a gente está propondo aqui, o que a gente está discutindo, é apenas uma direção, não é uma sentença, né? Ou seja, se eu tenho que olhar todas as minhas tarefas e aplicar cada um desses filtros, claro que não. Você, como um profissional do mundo corporativo, um profissional do conhecimento, que já tem aí algum tempo de casa, já tem alguma experiência, eu acho que você vai conseguir filtrar como usar cada uma dessas propostas, né? Talvez uma combinação delas. E pode ser que você não faça isso todos os dias, mas eu acho que é importante você olhar para essa questão de priorização se você quiser aumentar a sua produtividade, dentro da ótica de fazer a coisa certa e não necessariamente fazer melhor as coisas. Eu sou o Rodrigo Orzari, essa é a At Work Academy, e eu queria agradecer o fato de você ter investido mais alguns minutos do seu precioso tempo aqui com a gente. Obrigado, até as próximas manifestações.